Turma, professor Leonardo Lossol, estou gravando esse vídeo para vocês, estudantes do segundo ano do Instituto Federal Goiano, especialmente dando continuidade às nossas atividades remotas. Queria falar um pouco, vou tentar ser breve, sobre alguns marcos importantes para nós pensarmos a independência do Brasil, que tem que ser entendida como um processo e não como um episódio isolado. Pessoal, a independência aconteceu ali em 1822, portanto, início do século XIX. O que estava acontecendo no mundo nesse final do século XVIII, esse início do XIX? Há um mundo em transformação, aquela velha ordem absolutista está em crise e está em evidência as ideias iluministas, um conjunto de idealizações de uma nova organização social, política. Isso vai ficar muito marcado na independência dos Estados Unidos, no final do século XVIII, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, tá? E vale citar também a revolta de escravos, a independência do Haiti na América. Então, há um mundo em transformações, tá? Muitos vão dizer a transição do capitalismo comercial para o capitalismo industrial. Então, a independência do Brasil se insere nesse contexto de mudanças. Vocês se lembram, nós falamos, 1808, a família real vem para o Brasil depois que o Dom João fica encurralado entre as ordens de Napoleão de não comercializar com a Inglaterra e a necessidade de comercializar com os ingleses. E a família real vem para o Brasil, né, um acordo com a Inglaterra, isso marca a influência inglesa no Brasil do século XIX, tratados vão ser firmados com a Inglaterra, tratados de aliança e amizade, tratado de comércio e navegação. Então, para entender o processo de independência do Brasil, esse episódio é muito significativo, porque a realeza portuguesa, portanto, está na colônia brasileira e isso representa uma abertura, tá? Talvez o grande desafio do Dom João VI era conciliar os interesses, as aspirações da elite aristocrática brasileira e os interesses comerciais de Portugal, tá? Então, esse Brasil em transformação, modernizando, muitas realizações vão ocorrer no Rio de Janeiro, vocês se lembram, Banco do Brasil, Biblioteca Nacional, Academia Militar, Academia de Belas Artes, uma série de realizações, a imprensa começa no Brasil. Então, nesse conjunto de transformações, o desejo de independência está muito latente. Os nossos vizinhos já estão se tornando independentes, Argentina, países da América diversos, México, Chile, enfim. Então, nesse conjunto de transformações, o Brasil começa a projetar setores do Brasil, né, esse interesse pela independência, claro, principalmente por fins comerciais, econômicos. E aí um episódio muito marcante que leva à independência é a Revolução do Porto, que acontece em Portugal, né, quando os deputados, o parlamento, as cortes, o parlamento, projetando um Portugal muito mais constitucionalista e não mais absolutista, exigem o retorno do rei Dom João VI. Tá? Até membros da elite brasileira colonial vão ser convidados e vão chegar lá em Portugal para a formação de uma assembleia constituinte e vão perceber que o projeto da corte, do parlamento português era reduzir o Brasil à sua condição extrativista, colonial. Então, isso vai acirrar os ânimos na colônia. O Dom João voltou, o príncipe regente Pedro ficou como representante da monarquia. E ele vai ser muito seduzido pela elite brasileira, sabe, que vai ver na figura do Pedro a possibilidade da independência. Tem episódios marcantes, abaixo-assinado para ele ficar, ele foi aclamado, né, quando estava presente em uma apresentação teatral. Então, nessas articulações que vão ocorrendo, ele fica, né? E aí tem o famoso episódio Dia do Fico, que é em 9 de janeiro de 1922, né, depois de um abaixo-assinado,
ele vai dizer, né, teria dito aquela frase muito famosa, né, se é para o bem do povo, felicidade geral da nação, diga ao povo que fico, tá? E aí forma-se um gabinete ministerial, o José Bonifácio, tá, nesse momento vai ter uma importância muito grande. O José Bonifácio, que era um sujeito muito erudito, tinha morado na França, né, um desses ilustrados iluministas, ele vai projetar boa parte da independência com a princesa Leopoldina, que era austríaca, casada com o Pedro, né, a princesa. Ela que havia casado com Pedro por procuração, né? Ela que havia sido criada para ser uma princesa, de muitos conhecimentos, intelectualizada, conhecimentos de botânica, de mineração. Então a Leopoldina, né, que era austríaca, da família do Habsburgo, casou-se com Pedro, da família de Braganças, muito mais no interesse, claro, né, de aproximar Portugal e Áustria. Então ela no Brasil vai ser uma das articuladoras, isso coloca ela e a mulher em evidência no processo de independência brasileiro. Isso é muito significativo. Então a Leopoldina e o José Bonifácio vão articular a independência, né, colaborar bastante, e são os dois que vão enviar as cartas, né, para o Dom Pedro, contando os últimos episódios que levam o Pedro a romper com Portugal. E aí esse episódio é o episódio de 7 de setembro, né, que ele teria dito independência ou morte. A cena não foi bem aquela que nós temos na nossa memória, graças à imagem daquela tela muito famosa pintada pelo Pedro Américo, né, em que o Dom Pedro estaria no alto de um cavalo, levanta a espada diante de tropas portuguesas, todos uniformizados, e grita independência ou morte. Isso não aconteceu assim, né? Os cronistas, quem registraram na época, muito pelo contrário, né? Eles estavam viajando de mula nas margens do rio Ipiranga. O Pedro estava inclusive, né, sendo acometido, né, por dor de barriga, e teria um desses momentos ali de pausas, é que ele teria recebido as cartas, né, que teriam chegado até ele, e nesse momento, segundo os cronistas, ele teria ali também decidido pela independência do Brasil, né? Ele teria dito uma frase mais ou menos assim, eu vou ler aqui, né? As cortes portuguesas querem mesmo escravizar o Brasil? Cumpre, portanto, declarar nossa independência. Desde esse momento, estamos definitivamente separados de Portugal. Independência ou morte seja a nossa divisa. Então, perceba, o Brasil então vai declarando sua independência, as tropas leais a Portugal vão embora, uma parte, há conflitos, a guerra pela independência, sabe, na Bahia, no Pará. Não foi tão simples essa ruptura. Os Estados Unidos logo reconhecem a independência do Brasil, mas Portugal só vai reconhecer depois, quando o Brasil assume uma dívida que Portugal tinha com a Inglaterra. E aí perceba, pessoal, então o Pedro vai ser aclamado imperador em 12 de outubro, e depois é coroado em 1º de dezembro de 1822. Então, para não estender tanto, perceba, o Brasil se torna independente, conserva sua unidade territorial, né? Isso é muito significativo. Conserva a escravidão, e se torna independente de Portugal, mas seu primeiro rei vai ser um português. Veja que ironia. E aí muitos autores vão chamar atenção para isso. O Estado se torna independente, mas não há uma nação, não existia essa ideia, né, de uma nação brasileira. Isso vai ser muito mais tarefa do primeiro e principalmente do segundo reinado, vai dizer Lilia Schwartz, entre outros historiadores. Então, para finalizar, perceba que foi um processo marcado por influências também externas e um desejo muito grande da elite brasileira, tá? Sobretudo da elite carioca, de se separar de Portugal para ver fluir seus interesses comerciais. Tá bom? Falaremos depois do processo do primeiro reinado, o Brasil
uma monarquia. Até a próxima.